Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Nessa última semana recebi aqui alguns livros que em grande parte foram novidades pra mim, tanto porque ou eram títulos, né, que eu ainda não tinha visto anúncio, em alguns casos autores que eu também não conhecia, então eu resolvi descobrir sobre o que tratam esses livros enquanto eu gravo o vídeo pra vocês. Vai ser um vídeo então lendo essas sinopses. Se você gosta de vídeos nesse estilo, já comenta aqui pra mim, quem sabe eu não gravo outras vezes. Já aproveita também, vai curtindo esse vídeo. Engajamento do YouTube não tá nos melhores, então podem ter certeza que toda curtida, todo comentário de vocês ajudam demais meu trabalho. Muito obrigada por isso. Vou começar então aqui com o Fidelidade, livro recebido em parceria com a editora Biblioteca Azul, do Marco Missiroli. Aqui é um dos casos de autor que eu não conhecia, nome diferente. Ele é um autor que nasceu em Rimini, então autor italiano. Provavelmente ter pronunciado o sobrenome dele errado, né? Não sei aqui como pronuncia. Capa bem conceitual, né? Temos aqui uma mulher com lençóis sobre os olhos dela, então talvez remetendo a algo aí que não se pode ver ou que talvez não se queira ver. Capa em preto e branco. Já traz então provavelmente alguns elementos da história, da atmosfera, o que a gente pode esperar sobre ela. Pelo título a gente já imagina que é um livro que vai falar sobre relações conjugais, mas não dá pra gente saber também, né, até que nível isso vai. Vamos lá, eu vou ler a sinopse que está aqui. Se eu achar que essa sinopse não foi suficiente pra desvendar, né, sobre o que é a história, eu passo pra sinopse da orelha, que é uma sinopse mais completa. Então, na contracapa temos: Carlo Pentecoste é professor. Margherita, sua esposa, é uma arquiteta de formação que virou corretora de imóveis. E aqui vou fazer um pequeno comentário muito imaturo, mas desculpa, não consigo ler Margherita e não pensar em pizza. Carlo foi flagrado com Sofia, sua aluna, no banheiro da universidade. Problemático, né? Porque aqui, além da gente ter uma questão, né, que envolve relações de poder, então essa relação aluno-professor, não sabemos também diferença de idade entre Carlo e Sofia, enfim, não que o livro não possa abordar isso, muito pelo contrário. A literatura, né, tem essa liberdade de tratar de temas muitas vezes desconfortáveis, mas já sabemos então também que esse é um tema que vai deixar a situação aqui um tanto quanto complexa. Margherita se torna cada vez mais íntima de Andrea, seu fisioterapeuta. Um potencial envolvimento deixa Carlo obcecado e se transforma em motivação para as fantasias de sua esposa. Fiquei aqui intrigada. Ela se torna mais íntima então do fisioterapeuta, então a gente tá falando de uma dupla traição, né? O Carlo traindo a Margherita com a Sofia, que é a aluna dele, e a Margherita traindo o Carlo com o fisioterapeuta, que é o Andrea. Mas eu não entendi aqui qual é o potencial envolvimento que vai deixar o Carlo obcecado. Será que vai envolver essa relação entre os três? Porque a Margherita vai começar a ter fantasia com o próprio marido. Ainda assim, os dois têm um casamento sólido, estão prestes a comprar um apartamento, mas alimentam desejos extraconjugais arriscados. Não, essa parte compreendi, né? Cada um tem o seu caso extraconjugal. Entre as movimentadas ruas de Milão e a província de Rimini, a narrativa se desenvolve em um fluxo delirante de desejo e obsessão. Comentários aqui. Temos o primeiro do Jonathan Safran Foer. Fidelidade me emocionou, me fez pensar e me comoveu profundamente. Tão profundo quanto qualquer literatura e tão irresistível quanto qualquer fofoca. Adorei o comentário. Fidelidade fala direto com a escuridão de nossas vidas interiores. Comentário de Roberto Saviano. E é o livro vencedor do prêmio Strega Giovanni, um prêmio italiano, provavelmente, né, até pelo nome. Vou tentar ler a orelha aqui pra ver se eu entendo um pouco melhor qual que é a relação aqui que vai despertar essas fantasias na Margherita, porque essa parte me deixou confusa. Ah, na verdade, né, o Carlo vai passar a se interessar então pela Sofia, e isso aqui vai despertar a obsessão na Margherita, porque ela vai ficar naquela do será que meu marido tá me traindo ou não, pelo menos foi isso que eu entendi lendo aqui a sinopse, e a partir disso que ela vai se aproximar também do fisioterapeuta dela, e aí a gente vai ter, né, não um triângulo, mas um quadrilátero amoroso, que vai explorar todas as vulnerabilidades dos envolvidos nessa história, vai falar dos desejos mais íntimos de cada um e das próprias fragilidades. Então, interessante, mas confesso que eu fiquei um pouco confusa aqui com esse resumo de quem tá se envolvendo com quem tá despertando obsessão em quem tá interessado em quem. Com a editora Record, recebi esse livro que está lindamente diagramado, Uma Carta de Amor, escrita por mulheres sensíveis, que é então assinado pela Brittany C. Cherry, né, a autora super conhecida da editora, e a Candy Steiner, que eu não conheço, gente, eu não sei
que livro a Candy Steiner publicou. Mas, de qualquer maneira, temos aqui, então, este livro, ó, em capa dura. Dentro dele tem alguns cards com os textos, né, que estão aqui. Nesse caso, a gente não tá falando exatamente de um romance, né? A gente tá falando, acredito que um livro de poemas, né, de textos, olha só, mais curtos. Eu acho que a gente considera aqui mais como poemas mesmo, né, pelo tamanho, pela estrutura dos textos que estão aqui. E bom, nesse caso a gente não tem uma sinopse, porque a gente não tem uma história a contar. O que a gente tem é um dos poemas, né, que provavelmente faz parte aqui desse livro, que chama Perdida. Vou ler pra vocês. Que maravilhoso quando você se dá conta de que perdida não é lugar nem tragédia, mas uma jornada rara. É um lindo estado de descoberta. Gostei muito da proposta. Como eu falei, eu achei que o livro tá diagramado, né, de uma forma muito bonita. E eu gosto desse tipo de texto, gosto desse tipo de poesia. Como já conheço, né, o trabalho da Brittany Cherry, fiquei curiosa pela leitura, preciso descobrir mais sobre Candy Steiner. Também do grupo editorial Record, mas publicado pela editora Bertrand Brasil, temos Dois Pesos, Duas Medidas, da Judith McNaught. Essa autora, ela é bem conhecida por romances de época. Dela, eu só li mesmo romances de época, não li romance contemporâneo. Esse aqui, imagino que é um romance contemporâneo, né? A gente tá falando de um casal aqui embaixo de um guarda-chuva. Bom, essa roupa dele aqui, ele tá usando essas golas altas. Não, pode até ser, parece até aquelas roupas de duque, né? Mas não, eu acho que é um romance contemporâneo mesmo, pelo cabelo solto da mulher, a roupa que ela tá usando e tal. Vamos descobrir sobre o que é então, ó, um livro mais fino, os livros que eu li dela eram maiores. Neste inesquecível romance, Judith McNaught, uma das maiores autoras best-sellers da atualidade, transportará o leitor a um mundo de paixão e trapaça em que a luta pelo poder encontra um adversário à altura, o amor. Não sabemos ainda sobre o que é a história, apenas o que iremos encontrar nela. Então vamos ler a sinopse da orelha. No audacioso mundo dos negócios, Nick Sinclair é uma lenda. Presidente da Global Industries, romance de CEO. Nick é um poderoso empresário em constante disputa com Philip Whitworth, presidente da empresa concorrente. Além disso, há algo que acirra ainda mais a relação dos dois. Philip é seu padrasto. Lutando incessantemente para assumir a dianteira, Philip vê a oportunidade perfeita quando a bela e inteligente Lauren Denner, uma parente distante, busca sua ajuda para arrumar um emprego. Já sabemos que ela vai trabalhar para ele, né? Pelo menos é isso que eu imagino. Com as finanças da família passando por uma fase ruim, Lauren parte para uma nova vida em Detroit. Peça fundamental no plano de Philip, ela não só é contratada para ser secretária de Nick, como fica cada vez mais íntima dele. Então é o padrasto que vai contratar ela para trabalhar como secretária do Nick. História clássica aqui de CEO e secretária, que também sabemos envolve aí questões de poder, né? Para Nick, Lauren é apenas uma de suas conquistas, nada além de uma vítima para suas noites de prazer. No entanto, conforme Nick se envolve, vai descobrindo o quanto Lauren é diferente das outras mulheres. Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça desse tipo, né, de comparação, assim. Nossa, ela é tão diferente de todas as outras mulheres. É muito aquela ideia que pra você poder destacar uma mulher, você tem que diminuir as outras. Não fico muito confortável com isso. Em um jogo de poder, controle e desafios, Nick tenta resistir, enquanto, impotente, assiste a Lauren conquistar seu coração. E ele nem imagina que por trás de toda a máscara de ingenuidade, ela esconde um segredo capaz de atingir suas feridas mais profundas e por sua confiança à prova. Publicado originalmente nos anos 1980, aqui a gente já consegue passar um paninho, né, gente? Quer dizer, não passar um pano, não que isso mude, né, esses pontos aqui que eu já levantei como possíveis problemáticas. Mas em 1980 a gente tinha muito menos discussão sobre esses temas do que a gente tem hoje. Então faz sentido a gente ver uma história estruturada assim lá nos anos 1980, né, em que esse tipo, né, de abordagem não parecia um problema, não era discutido como um problema. Publicado originalmente nos anos 1980, Dois Pesos, Duas Medidas combina a escrita impecável da autora best-seller do New York Times, Judith McNaught, com uma trama envolvente de tirar o fôlego, um romance contemporâneo arrebatador que fará você rir, chorar e se apaixonar. Esse praticamente deve ser então um dos grandes precursores de histórias do gênero, porque essa fórmula, esse tipo de história, a gente viu depois sendo repetida em vários outros livros. Hoje, se você procura livro de CEO, a gente encontra muitos livros com uma premissa parecida, com uma estrutura de personagens parecidas, mas de novo, é um livro da década de 1980. Então, talvez podemos chamar aqui de um dos precursores nesse estilo de história. Indo para os recebidos em parceria
parceria com a editora Planeta, temos Doce Queda, da Chili Cole, que é a mesma autora de Mil Beijos de Garotos, um livro que eu não gostei tanto assim. E ele é o segundo livro da série Sweet, mas eu não li outros livros da autora, não li nenhum outro livro dessa série, então não posso dizer nada além do Mil Beijos de Garoto. Mil Beijos de Garoto não funcionou pra mim. Não sei, né, se eu lesse outra coisa da autora, se a experiência seria diferente. Indo pra sinopse. Todos nós temos segredos, segredos que guardamos às 7 chaves, mas sempre existe uma pessoa capaz de aliviar o peso que esses segredos nos fazem suportar. Lexi Hart estuda na Universidade do Alabama e tem a vida perfeita. Então estamos falando aqui de mais de um new adult, talvez, né? O Mil Beijos de Garoto, ele é mais young adult, então essa aqui é uma faixa etária já um pouquinho mais velha. Ela está sempre cercada de amigos, tem uma família que a ama e é líder de torcida da equipe Crimson Tide. Tudo está seguindo exatamente o plano que ela sempre sonhou. No entanto, por trás da sua aparência perfeita, existem problemas que podem acabar com tudo que Lexi se esforçou para conquistar. Também, né, aquele típico caso de história em que a gente tem essa mocinha com tudo perfeito, mas é uma mocinha que, na verdade, a perfeição não é exatamente essa, né? Ela tem aí o seu passado, os seus segredos obscuros. Austin Carillo, não sei como pronuncia, é recebedor do time de futebol americano Alabama Crimson Tide. Criado em um mundo no qual os mais pobres são deixados de lado, os doentes devem lutar por si mesmos e nenhum herói parece para salvar o dia, Austin não teve outra escolha a não ser viver fora da lei para sobreviver, até que o futebol americano deu ele a oportunidade de mudar de vida. Esse ano ele terá a chance de ser escolhido por uma equipe profissional do país e, o mais importante de tudo, sua mãe precisa disso. Entre a dedicação ao esporte, o sonho por uma vida melhor e o perigoso jogo de uma gangue de criminosos, Austin se apaixonará perdidamente por uma jovem que parece ter o poder de salvá-lo de seu pior inimigo, ele mesmo. Bom, então temos aqui de um lado, né, a garota aparentemente com a vida perfeita, mas que não é tão perfeita assim. O garoto latino vindo, né, de um mundo complicado, envolvido com gangue de criminosos, e que vai aí encontrar a redenção ao se apaixonar pela garota perfeita. Me lembra um pouco Química Perfeita, da Simone Elclas. E assim, né, não li o livro, não sei como isso é abordado, mas também deixo, né, aquela observação sobre a gente retratar determinados tipos de povos, de grupos populacionais sempre de uma mesma maneira. Nesse caso, né, colocando o personagem latino associado a esse grupo, vindo do crime e tal. É uma representação aí que a gente pode pensar, mas, de novo, não li o livro, não sei como a autora trabalha isso, posso estar me equivocando partindo aqui apenas da sinopse. A intenção não era problematizar tudo que eu ia ler aqui não, tá, gente? Mas assim, quando a gente lê e passa algum pensamento, a questão é falar sobre isso mesmo, né? Também da editora Planeta recebi o Três Irmãs, da Heather Morris, que é a mesma autora do Tatuador de Auschwitz. Então, né, a gente tem até uma identidade visual parecida aqui. Já me remeteu diretamente ao Tatuador de Auschwitz. Eu olhei pra cá e falei, livro de Segunda Guerra Mundial. Então temos aqui, novo romance da autora best-seller Heather Morris, do Tatuador de Auschwitz, e A Viagem de Silka. A promessa de permanecermos juntas para sempre, um vínculo que nada nem ninguém pode quebrar, um forte desejo de sobreviver. Quando meninas, as irmãs Sibi, Magda e Lívia fizeram uma promessa ao pai, sempre estariam juntas, independentemente do que acontecesse a elas. Portanto, história aqui de três irmãs. Anos depois, com apenas 15 anos, Lívia é enviada a Auschwitz pelos nazistas. Sibi, de 19 anos, decide cumprir a promessa e acompanha Lívia, determinada a proteger a irmã ou a morrer com ela. E Magda, com 17, escapa da captura por um tempo, mas depois também é transportada para o terrível campo de extermínio. Reunidas, as três irmãs decidem fazer mais uma promessa, a de sobreviver. A luta pela vida as levará do inferno de Auschwitz-Birkenau, não sei falar, gente, desculpa, a uma marcha da morte pela Europa devastada pela guerra e eventualmente para casa na Eslováquia, agora sob as mãos fortes e repressoras de um governo comunista. Determinadas a começar de novo, as três irmãs embarcam então em uma viagem de redenção em busca de uma nova vida na recém-criada pátria dos judeus, Israel. Bom, gente, o que eu fico assim na dúvida aqui é se o livro ele vai abordar o tempo que elas estão, né, em Auschwitz, se ele vai
passar por isso e depois chegar no momento delas reconstruir a vida em Israel, se ele vai focar mais na vida delas em Israel, se períodos diferentes da vida delas, né, vai aparecer de maneira igual aqui na história, e aí no caso seria meio que um resumo de tudo que vai acontecer no livro. Fiquem na dúvida, o que vocês acham, deixem aí nos comentários. De qualquer maneira, temos um forte panorama histórico, político e social aqui no livro. Com a editora Nacional, recebi um livro que eu fiquei bem intrigada. Ele faz parte aqui da coleção Biblioteca das Moças e é o Algo a Mais, da Eleanor Glyn. Gente, essa moça me lembrou muito a Taylor Swift. Comentário aleatório. Desculpa aí, tá? Mas precisava fazer este comentário. Enfim, em geral, os livros que eu recebi da editora Nacional foram livros nacionais mesmo, né? Acho que um dos únicos livros deles que eu tenho que não é nacional é o da Elizabeth Azevedo. E eles saem pelo selo da Nacional mesmo, né? Então esse aqui foi novidade pra mim. Mas vamos lá então saber sobre o que trata Algo a Mais. A Biblioteca das Moças está de volta. No momento em que colocou os olhos em Ava, John Gaunt desejou que ela fosse sua. Nascido na pobreza, o empresário John Gaunt se tornou um cobiçado milionário. Além do dinheiro, ele possui o It, uma espécie de magnetismo inexplicável a que nenhuma mulher consegue resistir. No entanto, Ava parece imune a esse charme, e John percebe que precisará de um esforço extra se quiser realmente conquistá-la. Bom, então por esse primeiro parágrafo já sabemos aqui que é um livro de um milionário. Não sabemos necessariamente se ele é um CEO, mas é um milionário que tá interessado numa mulher que não tá dando lá muita bola pra ele. Embora Ava Cleveland e seu irmão Larry sejam da alta sociedade, gostei disso aqui, né? Então a mulher faz parte da alta sociedade, o cara enriqueceu, mas ele não veio dessa alta sociedade, ele veio da pobreza e ficou rico depois. Costumam gastar muito mais do que possuem, por isso vivem de favores e aparências. Olha que interessante, né? Então ela e o irmão fazem parte da alta sociedade, mas não necessariamente eles têm o dinheiro pra bancar a vida que eles têm, né? Eles têm título, não necessariamente têm dinheiro. O John tem dinheiro, mas não tem o título porque ele veio de outro lugar. Gostei do contraste. Então, para pagar suas dívidas e sustentar o irmão libertino, Ava se vê obrigada a aceitar o emprego que John lhe oferece. Bom, não sei em que condições está o irmão dela, né, mas sacanagem ser ela pra sustentar o irmão, né, se o irmão tá levando a vida aí no bem bom. Em um jogo de provocações, a personalidade forte de Ava e a tenacidade de John competem entre si. Enquanto ele tenta provocar paixão, ela, determinada a manter o orgulho próprio, luta com todas as forças contra a atração que sente. Então, né, romance cão e gato, vamos saber mais sobre a autora. Olha só a fotinho dela, gente! Nascida em 1864, estamos falando de um romance clássico, esperavam por essa? Eleanor Glyn escreveu diversos romances ao longo de sua carreira e trabalhou por muito tempo em Hollywood como roteirista, produtora, diretora e atriz. Ela é considerada uma das precursoras da ficção erótica, gostei de saber disso, e suas obras tiveram grande influência na cultura popular do início do século XX. Bom, falei que o livro da Judith McNaught era um dos precursores, provavelmente, né, daquele estilo de livros e tal, mas estamos falando aqui de um livro precursor mesmo, né, publicado muito tempo antes e que tem vários elementos similares com os outros dois parecidos que eu li aqui. Foi ela quem criou o termo It, explicado como um tipo de sensualidade e atração fatal. Veio dele o It Girl, usado até hoje para escrever garotas que criam tendências. Eleanor teve 2 filhas e faleceu em 1943 aos 78 anos de idade. Gente, adorei! Não conhecia a autora, não sabia, né, do impacto aqui da obra, gostei muito de saber, fiquei interessada por ser aqui então, né, um dos grandes precursores do gênero. Bom, e deixei pra mostrar por último aqui um livro que na verdade era o que eu já conhecia, o livro e as autoras, né, então já tô deixando spoiler aqui, que é um livro escrito por mais de uma pessoa, mas eu não sei exatamente a sinopse de cada uma das histórias que está aqui. E no caso é sobre Amor e Estrelas e A Cabeça nas Nuvens, assinado pela Clara Alves, Lia Rocha e Olivia Pilar, 3 escritoras que eu admiro demais como escritoras e como pessoas. Essa coleção da Rocco, ela é uma coleção baseada na astrologia. Então são 4 livros ao todo, cada um focado em um diferente elemento da astrologia. Já foram publicados os livros, né, dos elementos água, que traz os signos de Câncer, Escorpião e Peixes, e do elemento fogo, que traz Áries, Leão e Sagitário. E agora chegou a vez dos signos do ar, então formado por Libra, Gêmeos e Aquário. Libra é meu signo, gente. Então eu tenho fortes tendências a me interessar aqui por essas histórias, e cada um dos contos é escrito por uma das autoras, cada uma focada num signo. Então vamos lá.
Libriana cética, Hannah recebe uma mãozinha do destino e encontra um emprego inusitado em uma loja esotérica que vai ajudá-la a acreditar que os astros podem ter muito a dizer. Já adorei a premissa. Imagino que essa da Libriana seja da Clara Alves, porque a Clara também é libriana. Vamos ver se é isso mesmo. Desequilibra, por Clara Alves. É isso mesmo. Próximo conto. Quando Julieta e o ex-namorado se unem para fazer um casal querido se reconciliar, a aquariana precisa enfrentar seu medo de sentimentos profundos. Desta vez, ela não vai poder fugir se quiser viver intensamente. Esse retornando para a vida da protagonista... Achei curioso, vamos ver aqui quem será, esse é de qual delas será? Eu acho que esse aqui é o da Lia, vamos ver. Tecido pelas Estrelas, por Lia Rocha, é o segundo mesmo, é isso? É isso mesmo. Então, o último de Gêmeos é da Olivia. Tatiana é uma típica geminiana, comunicativa e extrovertida. Mas depois de um término difícil, não sabe mais se isso é bom ou ruim. Ela precisa voltar a confiar em si mesma e se abrir com pessoas bem diferentes. Já gostei muito que tem muito essa dualidade mesmo de Gêmeos aqui, né? De estar meio dividida e tal. E o nome deste último conto é Duas de Mim, por Olivia Pilar, né? Então também o nome bem geminiano, tô bem curiosa pra fazer a leitura. Ainda não li os outros 2 livros dessa série, mas também quero porque amo astrologia, gosto muito da seleção de autores, né, que foram escolhidos pra escrever esses contos. Imagino que vão ser leituras bem gostosas de deixar quentinho no coração. E é isso, gente. Contem pra mim nos comentários os livros que vocês já conheciam, dos que vocês não conheciam. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, já quero saber tudo. Gostou do vídeo? Então demonstra isso pra mim deixando sua curtida, muito obrigada por isso ajuda muito na divulgação aqui do meu trabalho. Pra quem tá chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.